Mais uma vez, que Deus abençoe a todos com a sua graça, que Deus abençoe também os irmãos que nos acompanham pela internet. E nós vamos, neste momento, passar para a meditação e a proclamação do Santo Evangelho do nosso Senhor. E o texto que teremos por alvo da exposição nesta noite encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 12, de 1 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus, comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, nos colocamos diante da Tua presença neste momento do culto, em que haveremos de ser expostos à Tua palavra, ao Teu santo Evangelho, pedindo, ó Deus, a ação do Espírito Santo em nós, pois a Tua palavra nos diz que o homem natural não pode compreender as coisas do alto, porque lhe parecem loucura. Por isso, ó Deus, dá-nos uma mente renovada, a mente de Cristo, para que as verdades espirituais que agora nós iremos, ó Deus, observar na Santa Palavra, sejam acolhidas mansamente por nosso coração, sejam, ó Deus, plantadas em nós como boa semente em terra afofada, em terra preparada, de modo que ela floresça e frutifique. Dá-nos, Senhor, a Tua graça nesta hora e abençoa, ó Pai, a Tua igreja com a bênção da iluminação do Espírito Santo. Que o Teu Espírito ilumine os olhos do nosso coração, para compreendermos a grandeza, a profundidade, a largura do Teu amor e da Tua graça reveladas no Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este texto e também a narrativa seguinte, que fala da cura que o Senhor Jesus realizou numa sinagoga no dia de sábado, todos estes dois textos têm sido usados na tradição reformada para nos explicar as cláusulas de excepcionalidade na guarda do dia do Senhor. E todo bom presbiteriano, bom reformado, entende que nenhum dos 10 mandamentos foi abolido, que o 4º mandamento também permanece em vigor. No entanto, o Senhor transferiu o dia de descanso do 7º dia da semana para o 1º, que é o dia em que Cristo, ao completar a sua obra, assim como o Pai completou a obra da criação, entrou no seu descanso, demonstrando a sua glória pela ressurreição. Portanto, nós, seguindo a tradição apostólica e bíblica, nós guardamos o sábado cristão, que é o dia do Senhor, o domingo. E as exceções admitidas para a guarda desse dia estão aqui ilustradas nestes dois textos. Primeiramente, as questões de necessidade, como acontece aqui na vida dos discípulos. Em segundo lugar,
a situações de misericórdia, como no caso da cura de um homem no dia de sábado. No entanto, meus irmãos, embora este texto possa ter, ou estes textos possam ter esta aplicação, de nos demonstrar o limite da lei moral no que diz respeito à guarda do dia do Senhor para nós, crentes no Senhor Jesus, não foi este o propósito primário de Mateus ao escrever o texto. Esta é uma aplicação do texto, mas não o sentido do texto. Todos os textos bíblicos têm apenas um sentido. O sentido que Deus deu àquele texto por meio da inspiração divina no autor que recebe a revelação da verdade eterna. As aplicações, portanto, são várias, mas o sentido é único. Para entendermos propriamente o que o Senhor Jesus quer que aprendamos, quer que conheçamos por meio desta narrativa inspirada, registrada pelo apóstolo Mateus, em que o Senhor entra em uma controvérsia com os fariseus a respeito da maneira de observar a lei, nós devemos voltar para o plano original de Deus ao criar o homem. Deus criou o homem para estabelecer o seu domínio cheio de amor e bondade sobre a criação, que é o seu reino, o cosmos. Deus, então, cria para o homem um jardim-templo, porque templo é o lugar onde Deus habita e se encontra com o homem para ter comunhão, para que o homem encontre descanso e prazer em Deus, a fim de que, cheio da presença de Deus, sirva a Deus. O Éden é este primeiro templo. Adão, o homem criado, é este filho servo do Senhor, e o cosmos, o mundo, é o lugar em que Adão manifestaria o domínio de Deus e a sua glória por meio do cumprimento dos mandatos de Deus na criação, pelo crescimento da família através do matrimônio, pelo desenvolvimento da criação através do trabalho, do cultivo da criação. Este é o plano original do Senhor. O Éden, um templo de Deus, lugar de habitação do Senhor, de encontro e comunhão, onde Adão estava na presença do Senhor, neste jardim-templo, em que ele se relacionava com o Senhor, o servia, a fim de que a glória de Deus enchesse a terra e cobrisse a terra, como diz o Senhor ao profeta Abacuque, como as águas cobrem o mar. Contudo, meus irmãos, nós sabemos que com a queda e com o advento do pecado, esse plano original foi maculado e quebrado. Mas Deus fez uma nova aliança com o homem, a aliança da graça, a segunda aliança, prometendo um segundo Adão, um novo Adão. Aquele que viria para realizar todas as promessas da aliança da graça. Redimir os pecadores, reconciliá-los com Deus, os inserir novamente no plano original de domínio da criação e de comunhão com o Criador. Este texto que acabamos de ler diz respeito a este plano de restauração da comunhão do homem com Deus e do papel central de Cristo nisto. Portanto, se lermos este texto buscando apenas uma questão de uma exceção na guarda do dia do Senhor, nós estaremos lendo este texto como os fariseus liam as Escrituras, tratando apenas de aspectos secundários, sem se apegar à essência, que é Cristo. Jesus, no capítulo anterior, tinha acabado de fazer um convite bendito, o convite do Evangelho: vinde a mim. E este convite é um oferecimento de descanso. Ele está dizendo: eu sou o sábado, eu sou o descanso do povo de Deus, eu sou a completude da obra da criação e da redenção. Vinde a mim, encontrem descanso, encontrem perdão de pecados, encontrem comunhão de graça e amor com o Criador e com o Redentor.
E agora estas verdades decorrentes do convite que finaliza o capítulo anterior são aqui ilustradas na maneira como os fariseus resistiam ao convite e os discípulos, pelo contrário, aqueciam, aceitavam esse convite. Reações contrárias ao mesmo convite. Uns se fecham a Cristo, o sábado, o descanso do povo de Deus, como os fariseus, mas outros descansam nele, como os discípulos. Portanto, queridos irmãos, aqui nestes versículos que acabamos de ler em Mateus capítulo 12, Jesus é retratado como o templo de Deus, que concede aos crentes o descanso sabático prometido. Jesus é o templo de Deus que concede aos crentes o descanso sabático prometido no Antigo Testamento. Primeiro aspecto que nós devemos destacar neste texto, que encontramos no versículo 1 e 2, que são colocados aqui pelo evangelista para apresentarem o contexto das declarações impactantes que Jesus vai fazer, declarações que foram usadas mais tarde pelos fariseus para acusá-lo de blasfêmia e para crucificá-lo. O contexto da controvérsia com os religiosos daquele dia. E este aspecto nos apresenta uma religiosidade ritualista que não compreendia os propósitos de Deus revelados em sua palavra. Pessoas que liam as Escrituras, que decoravam as Escrituras, os profetas, a lei, os textos dos salmos, dos escritos, mas que estavam cegos para tirar das Escrituras o seu real propósito e significado. Nesse capítulo 12, Mateus vai narrar vários episódios em que os fariseus, diante de Cristo, da sua obra, da sua revelação, vão se opor cada vez mais violentamente e intensamente a Jesus. Eles se opõem a Jesus agora de uma maneira clara, direta. Até então, como ficou claro na controvérsia entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João, entre os fariseus e os discípulos de Cristo, em capítulos anteriores, como no capítulo 8 e 9, os fariseus se opunham de forma velada, com insinuações, com mexericos, com fofocas, com acusações indiretas, mas na medida em que o evangelho avançava, vejam que no capítulo 10, Jesus envia os seus discípulos às cidades, às aldeias da Galileia, e o evangelho então avança. Os fariseus então, ao invés de se voltarem a Cristo arrependidos, buscando a sua graça, eles se opõem de forma mais veemente. Eles colocam agora diante de Cristo questões concretas de interpretação e aplicação das Escrituras. E essas controvérsias dos judeus contra o Senhor geraram tal ódio no coração desses fariseus e desses judeus que eles começaram, a partir desse momento, um plano para matar Jesus. Veja que ao final destas primeiras controvérsias, conforme está no versículo 14 do capítulo 12, o texto nos diz: retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam, isto é, tramavam um plano secreto contra Jesus sobre como lhe tirariam a vida. E nós sabemos o final desta história. A conspiração começa aqui e ela termina na cruz. Na medida em que Jesus deixava cada vez mais claro quem ele era e qual a obra ele veio para fazer, mais se enchiam de ódio aqueles opositores. Porque Jesus afrontava de maneira muito direta, não propriamente as Escrituras, porque o Senhor é o cumprimento das Escrituras, mas os costumes e tradições dos homens.
As regras de conduta do judaísmo em relação à guarda do sábado, do sétimo dia, eram extremamente detalhadas. Detalhes que não aparecem no Antigo Testamento, mas que foram formulados por estes rabinos, que eram os mestres dos judeus, os intérpretes da lei, ao ponto que os judeus colocavam a tradição rabínica, e colocam ainda hoje, no mesmo patamar da Escritura. Os judeus chamam a tradição deles de Torá oral, isto é, a palavra de Deus transmitida pela tradição. E não são poucos cristãos que seguem a tradição e negam as Escrituras ainda hoje, tal como faziam os fariseus. E que se incomodam quando Cristo, o verdadeiro da Bíblia, não coincide com o Cristo falso da sua tradição. E era isto que incomodava aqueles judeus, porque o Cristo que eles esperavam, um libertador político, um Cristo da prosperidade e do poder, ele nada tinha a ver com o Cristo verdadeiro, que estava diante deles. Em relação à guarda do dia de sábado, havia várias regras. Na verdade, havia enumerado naquilo que nós chamamos de midrash. A midrash são as interpretações ou as formas de interpretação que os rabinos fazem da lei. E há as midrashes sobre comportamento e as midrashes sobre doutrina. E as midrashes em relação ao sábado eram midrashes sobre comportamento, sobre vida prática, chamadas de midrashim haláticos, que vem da palavra para andar, caminhar, ou no sentido não literal, figurado, o caminhar da vida espiritual. E havia 39 destes midrashims haláticos para a maneira de guardar o sábado, para os trabalhos proibidos de guardar o sábado, estabelecendo o limite de quilômetros, ou melhor, de passos que você poderia dar, o limite de peso que você poderia carregar, o limite de ferramentas que você poderia usar, e assim por diante. Tradições humanas acrescidas à lei. Eles então percebem que os discípulos de Jesus estavam com fome, e com fome eles passam por um campo, e à beira da estrada os judeus não colhiam o que eles plantavam, eles deixavam os cereais à beira da estrada e não os colhiam, justamente para que os andarilhos, os viajantes, tivessem o que colher e comer, porque esse era um preceito da lei, conforme está em Levítico 19:9, que o pobre poderia, com as suas próprias mãos, colher livremente dos campos para ter alimento para a sua suficiência. Portanto, eles não estão acusando os discípulos de furto, de roubo, não. Era não apenas permitido, era ordenado pela lei que os pobres, os famintos, os viajantes pudessem entrar no campo e colher para o seu consumo. A crítica, na verdade, se dirige ao trabalho que eles realizaram para colher, para debulhar o grão de trigo, para tostar e então poder comer. Porque seres humanos não são semelhantes a animais, a ruminantes, que sairiam comendo o trigo ainda nas suas espigas na beira da estrada. Não, foi necessário colher, separar aquelas espigas de trigo, tirar os seus grãos, tostá-los e então prepará-los como alimento. Os fariseus, cheios de zelo humano, eles acusam claramente os discípulos de Jesus de pecado e indiretamente estão acusando o seu Senhor, que é Cristo. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Eles colhem, eles preparam alimento para comer. Isso, na verdade, meus irmãos, evidencia a cegueira espiritual daqueles homens. Pessoas que estão cegas espiritualmente, que não têm o Espírito Santo, o novo nascimento, ao ler as Escrituras, não compreendem a verdade. O apóstolo Paulo fala sobre isto na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 3, dizendo que os judeus, ainda hoje, quando leem a lei de Moisés, têm como um véu sobre os seus olhos e não podem enxergar na lei Cristo. É um perigo
a Bíblia na mão de alguém que não tem o Espírito Santo. Em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo, ou melhor, no capítulo 3, no versículo 16, o apóstolo Pedro diz que os indoutos e também aqueles que são instáveis, pessoas que mesmo tendo conhecimento, formação acadêmica, formação nas línguas originais, tais como os escribas e fariseus tinham, homens estudados, homens que eram eruditos, mas por serem instáveis, por não terem o Espírito Santo neles, por não terem um novo nascimento, estas pessoas distorcem as Escrituras para a sua própria destruição. Jesus os acusava: vocês têm ensinado doutrinas que são apenas tradições de homens. Veja como o Senhor acusa veementemente estes fariseus, em Mateus, no capítulo 23, no versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, que é um novo convertido, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que Jesus quer dizer com isto? Vocês não têm um novo nascimento, não têm o Espírito Santo, convertem as pessoas às suas tradições e elas se tornam ainda mais condenadas do que vocês. Porque vocês não têm Cristo e não conduzem as pessoas a Cristo. Na verdade, meus irmãos, a cegueira espiritual associada à distorção bíblica, criando sobre a Bíblia tradições humanas, só serve para aguçar o orgulho humano, porque o homem pensa: eu tenho cumprido estes ditames, estes padrões, e por isso eu vou ser salvo, pelos meus méritos, pelas minhas obras, que na verdade é a total incompreensão da graça que nos é dada em Cristo no Evangelho. Não é pela observância de preceitos, não é pela observância nem mesmo dos mandamentos que somos salvos, porque aquele que quebra um dos mandamentos, posto do que o menor, é transgressor de toda a lei, diz Tiago no capítulo 2, verso 10. E o apóstolo Paulo acrescenta em Gálatas 3,10, que se nós quebramos um dos mandamentos da lei, nós estamos debaixo de maldição, porque está escrito: maldito aquele que não guardar todos os mandamentos da lei. A salvação não é por nossa obra, por aquilo que fazemos, mas aqueles fariseus colocavam suas tradições acima da palavra de Deus e usavam essas mesmas tradições para julgar e condenar os homens e ao mesmo tempo para julgar a si mesmos como merecedores da salvação, como quem tem méritos diante de Deus, porque cumpriam essas tradições, e este é um perigo que nós cristãos corremos. Quantos cristãos julgam que são salvos pela maneira como vivem sua vida cristã? Eu sou superior a fulano e a beltrano, porque eu não faço isso, eu não bebo, eu não fumo, eu não danço agarradinho, eu não faço aquilo outro, eu dou meu dízimo. Isso é farisaísmo. Mesmo se estamos falando de mandamentos da lei de Deus. E esse tipo de orgulho torna o homem cego, porque Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Ao mesmo tempo, meus irmãos, que essas tradições os impedia de enxergar o seu ridículo, porque eles estão querendo ensinar a lei àquele que é o autor da lei. Já perceberam o ridículo? Quem estava diante deles? A quem eles estavam acusando? A Cristo, que conforme nos declara o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 10, todos os profetas falaram pelo Espírito de Cristo que neles estava. O autor da lei estava diante deles. O anjo do Senhor, que entregou a Moisés as tábuas da lei, estava na presença deles, e eles acusam a Deus, usando a própria lei de Deus. O farisaísmo nos leva a este ridículo. Quantas pessoas legalistas têm, às vezes, se revoltado contra Deus por julgarem que Deus não é justo, permitindo que elas passem por situações ruins, porque elas são muito melhores do que fulano, do que beltrano, do que este ou do que aquele. Isso é farisaísmo.
Eles não apenas julgavam o autor da lei, eles julgavam aquele para quem toda a lei e os profetas apontavam. A lei deveria conduzi-los a Cristo, para que recebessem a Jesus de coração e de alma, de braços abertos, mas ao usarem a lei, movidos por orgulho e por legalismo, estando cegos espiritualmente, eles acusam o Cristo para o qual a lei apontava, porque a Bíblia nos diz que toda a lei e os profetas são como guias, aio, que nos conduzem até Cristo. O fim da lei é Cristo. O propósito da lei é Cristo. Um segundo aspecto que devemos destacar, que aparece nos versículos de 3 a 5 e também no versículo 7, é que as Escrituras do Antigo Testamento ensinam a piedade e a misericórdia. E aqui Jesus faz uma refutação contra a acusação dos fariseus. Eles pensavam que a Bíblia era um manual para você cumprir determinadas regrinhas, que se você cumprir bem, você entra no céu. Deus tem uma balancinha, Ele coloca as coisas boas de um lado, as coisas erradas do outro, passa a régua, se passou, pode entrar. Meus irmãos, a vida eterna é uma prova que abaixo de 100, 9 para baixo é igual a 0. Deus, através do seu Filho, nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Uma pequena mancha é suficiente para nos condenar. Se você tem um pecado, você já está condenado. Achar que a Bíblia vai nos ensinar uma forma de sermos aceitáveis diante de Deus por aquilo que fazemos é cegueira espiritual, é tolice de um coração arrogante. Jesus, antes de demonstrar o verdadeiro propósito das Escrituras, que se cumpre em sua pessoa e obra, ele aponta para 2 precedentes da lei, que são provas do equívoco dos fariseus em sua interpretação do mandamento do sábado. São provas claras de que suas regras e tradições eram contrárias ao Espírito Santo que inspirou as Escrituras. Em ambas demonstrações, o Senhor deixa subentendido a incapacidade espiritual dos fariseus para compreender as Escrituras. Jesus chega a dizer a ele: não lestes o que fez Davi? Meus irmãos, é óbvio que aqueles homens já tinham lido o Antigo Testamento várias e várias vezes. Mas quem leu e não entendeu, não leu. Não lestes? Veja a ironia do Senhor. Vocês nunca leram a Bíblia, não? Ironia não é pecado, não, viu, meus irmãos? Jesus está sendo irônico. Não lestes, não? Vocês nunca leram a Bíblia? Porque não tem sentido o que vocês estão falando, não estou acreditando. Mestres da lei perguntando algo assim. Percebam, versículo 5, a ironia é repetida. Ou não lestes na lei? Claramente Jesus está sendo irônico com eles, a fim de que eles percebam seu estado espiritual de cegueira. Porque conforme nos diz a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, o homem natural não pode entender as coisas de Deus, porque para ele são loucura, pois elas se discernem espiritualmente. E ao ler as Escrituras, várias e várias vezes, eles não entendiam nada. Estavam cegos. Vocês não leram? O primeiro precedente que o Senhor traz é o caso de Davi, quando o rei ungido fugia de Saul, o rei deposto. Saul tentava matar Davi. Davi foge da casa da filha de Saul, que era sua esposa, Mical. E Saul então empreende uma perseguição contra Davi e os seus homens. Davi teve que fugir no meio da noite, sem mantimentos, desarmado. Então ele vai até o tabernáculo e busca auxílio.
Chegando diante do sacerdote, ele pede auxílio e o sacerdote lhe dá os pães da proposição para comer, já que não havia outro alimento ali no tabernáculo. Eram aqueles 12 pães que eram consagrados a Deus, que simbolizavam o próprio povo do Senhor e o próprio Cristo, que é o pão da vida, colocados numa mesa dentro do santuário e que depois de determinado tempo eram tirados pelo sacerdote e eram consumidos, segundo a lei, apenas por sacerdotes. Ninguém mais poderia se alimentar dos pães consagrados, dos pães da proposição, mas diante da ausência de outro pão e da necessidade, da fome de Davi, o sacerdote então lhe deu daqueles pães. Ele comeu daqueles pães. Jesus então disse: vocês nunca ouviram falar deste caso? A Bíblia acusou Davi de pecado, o sacerdote foi acusado de pecado. Houve ali alguma quebra do mandamento do Senhor? O que Jesus está nos mostrando, meus irmãos, é que, embora a lei cerimonial seja importante, porque ela aponta para Cristo e para a obra que ele viria fazer no futuro, estas cerimônias do Antigo Testamento, elas eram como sombras da pessoa de Jesus. Esta lei não pode ser colocada em um grau hierárquico acima dos deveres de piedade e misericórdia, dos deveres de amor a Deus e amor ao próximo. E é o que ele vai deixar mais claro ainda no segundo precedente citado, quando ele cita o profeta Oséias, o ensino do profeta Oséias, que declara, conforme nós podemos ler aqui no versículo 7, mas se soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Os holocaustos, que eram sacrifícios de animais oferecidos para o perdão do pecado do povo, foram ordenados pelo próprio Senhor. Deus instituiu todos os rituais de sacrifício, ofertas pela culpa, ofertas pelo pecado, os holocaustos, as ofertas pacíficas. Cada um destes rituais, instituído por Deus, como podemos ler nos livros da lei, principalmente em Levítico, para que o povo fosse ensinado por meio de cerimônias, de ritos, de figuras, sobre o Salvador que viria, que seria dado a eles. Mas não faz nenhum sentido usar aquilo que Deus nos deu para nos mostrar o nosso próprio pecado e a necessidade de um Redentor, para nos mostrar que por meio deste Redentor receberemos não apenas perdão, mas também o Espírito Santo para vivermos uma vida de comunhão com Deus e com o próximo. Portanto, não faz sentido usar estas cerimônias para atacarmos o próximo. E era o que os fariseus faziam. E era o que o povo de Israel nos dias de Oséias fazia, e por isso Oséias, como vários profetas, como o próprio Davi no Salmo 51, como Isaías em sua profecia, como Samuel advertindo o rei Saul, que não obedeceu à voz do Senhor, mas separou do gado condenado sacrifícios para Deus, e então Samuel diz: Deus se agrada muito mais de que se lhe obedeça a palavra do que de sacrifícios, porque a desobediência e a rebelião são para Deus como pecado de idolatria e de feitiçaria. Por todas as Escrituras nós ouvimos este testemunho, queridos irmãos. Em primeiro lugar, não pode haver conflito entre as duas tábuas da lei, entre os deveres de piedade da primeira tábua, de temor ao Senhor, e os deveres de misericórdia, de amor ao próximo. Mesmo ao condenarmos o pecado de um pecador, nós temos que ser compassivos, misericordiosos, benignos. Mesmo ao denunciarmos o pecado de alguém, conforme nos ensina Gálatas capítulo 6, no versículo 1, nós devemos fazer com espírito de brandura. Vós que sois espirituais, corrigi o vosso irmão que peca com espírito brando, sabendo que nós também estamos sujeitos a pecados. A Bíblia não nos proíbe de julgar,
no sentido de corrigir os erros. A Bíblia não nos proíbe de advertir e exortar, mas ela nos chama a atenção para o dever de piedade e de misericórdia. Mas, acima de tudo, a lei cerimonial, embora seja importante, embora ela aponte para verdades sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre a obra de Deus, ela não pode ser colocada acima das obrigações de misericórdia. Os ditames de necessidade e de misericórdia precedem os aspectos da lei cerimonial. Isso deveria ser óbvio. Pensem bem, meus irmãos. Nós passamos agora por situações de uma pandemia gravíssima. E os nossos cultos tiveram que ser interrompidos. Nós pecamos contra Deus ao interrompermos nosso culto. Foi um debate nos nossos presbitérios, nos nossos conselhos. Mas o entendimento praticamente pacífico foi necessidade, misericórdia. Nós não podemos submeter o povo de Deus, principalmente os nossos anciãos, nossos velhos, as pessoas que têm alguma comorbidade, ao perigo de serem afetadas por uma doença que lhes levará a óbito. Embora todo crente verdadeiro esteja disposto, se necessário, a morrer pelo Senhor, nós não podemos fazer isto de forma a sermos temerários, a tentar a Deus e a quebrar o mandamento que diz: não matarás. Nós temos a obrigação de zelar pela nossa vida e pela vida do próximo. Percebam, Jesus está chamando estes homens a este raciocínio. Não faz sentido colocar os ditames da lei cerimonial acima dos deveres de misericórdia. Vocês têm tornado o Antigo Testamento em uma teia, em um novelo intransponível, de tal forma que estes fardos pesados que vocês têm atado, vocês não podem suportar e querem impô-los sobre os homens. Depois desta refutação, que é tão incisiva, que é definitiva, Jesus então passa a declarar qual o propósito da lei, do Antigo Testamento, das Escrituras. Os fariseus e nós também devemos entender que as Escrituras do Antigo Testamento apontam para Jesus como o novo templo e o Senhor do sábado, ou o sábado dos crentes. É o que encontramos no versículo 6 e no versículo 8. Aqui está quem é maior que o templo, e porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Um grande teólogo de nossos dias, chamado Gregory Bill, num livro que eu estou lendo ainda, um livro maravilhoso chamado O Templo e a Missão da Igreja, ele faz uma explicação que eu gostaria de citar, deste versículo 6. Jesus, aqui ele entra em mais uma refutação, uma terceira refutação. Além da refutação, usando a declaração do profeta Oséias, usando o exemplo de Davi comendo os pães da proposição, ele os lembra que os sacerdotes, quando estão no tabernáculo ou no templo, no dia de sábado, quebram o sábado. O culto do Antigo Testamento era um culto muito braçal. Era necessário matar animais, limpá-los, tirar o seu couro, cortar as suas carnes, tirar as suas vísceras, juntar lenha, queimar lenha, fazer fogueira. Portanto, havia durante o sábado, por causa dos ritos, das cerimônias, dos sacrifícios, intenso trabalho na casa do Senhor no dia de sábado. Mas os sacerdotes, enquanto trabalhavam, juntamente com os levitas, que tinham um trabalho até mais pesado e braçal, para que o culto a Deus acontecesse, eles não quebravam o dia do Senhor. Não são poucos os irmãos que trabalharam hoje para que esse culto acontecesse. Não é verdade? Trabalho, atividade. Os sacerdotes faziam isto, e isto não os levava a incorrer em pecado. E Jesus então faz uma ponte para dizer esta declaração surpreendente: diante de vocês está alguém que é maior do que o templo. Se o serviço dentro do templo desobriga os que servem no templo de manter o descanso sabático,
permitindo que eles trabalhem para que o culto no templo funcione todos os dias, ininterruptamente. Diante de vós está alguém que é maior do que o templo, no sentido, alguém que é mais importante do que o templo. E agora eu vou citar a explicação que Gregory Bill dá deste versículo 6. Ele diz: Jesus é maior que o templo agora, porque a presença de Deus nele é mais manifesta do que no próprio templo. Em Jesus e não no templo repousa a glória de Deus, a Shekinah de Deus, de uma maneira ainda mais completa. Portanto, Jesus não é identificado com o templo apenas por estar assumindo o papel do sistema sacrificial, mas também porque agora ele, e não o templo, é o único lugar na terra onde a presença reveladora de Deus está localizada. O que esse autor quer dizer com esta declaração? O real sentido do templo, meus irmãos, era rememorar o Éden. Quando Deus deu a Moisés o modelo do tabernáculo, e depois disso a Davi e aos profetas, os videntes, o modelo do templo que foi erigido pelo filho de Davi, Salomão, havia no templo figuras, decoração, detalhes que lembravam o Éden. Nas cortinas do templo, palmeiras. No pátio do templo, animais, bois, figuras de seres vivos, tudo lembrando um jardim. E quando o profeta Ezequiel teve uma visão, após o templo ter sido destruído, de um templo restaurado, ele viu saindo de dentro do templo um pequeno filete de água que se tornava um rio, e desse rio se tornava um paradisíaco jardim, e de um lado e do outro deste jardim, a árvore da vida. O jardim do Éden foi o primeiro templo de Deus, o lugar que Deus edificou para ali se encontrar com o homem, para ali entrar em comunhão de amor com sua criatura, para ali descansar com o homem e receber do homem adoração e dar a ele descanso, um lugar de prazer, de beleza, um lugar de deleite. O tabernáculo e o templo dado para Israel representava a habitação de Deus no meio deles, o lugar do encontro de Deus com o seu povo. Mas Jesus é superior ao templo, porque ele é o templo de Deus. O templo profetizado por Ageu, em Ageu capítulo 2, cuja glória da segunda casa seria maior do que da primeira. Quando Jesus se fez homem, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou, a palavra habitar vem da palavra tabernáculo, e tabernaculou, fez o seu templo entre nós. O corpo de Cristo é o templo de Deus, onde o Verbo eterno fez sua habitação entre os homens. É por isso que em João, no capítulo 1, versículo 18, está escrito: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, nos revelou. Jesus é a revelação da glória do Pai. Jesus é o templo do Pai, como ele mesmo declarou em João, no capítulo 2, destruí este santuário, este templo, o meu corpo, eu o entregarei para morrer, e em 3 dias reedificarei este santuário. Portanto, meus irmãos, Deus está manifestando sua presença gloriosa àqueles homens em Jesus, mas por causa da dureza do coração deles, por causa da cegueira espiritual, decorrente da sua obstinação e orgulho, eles não contemplam a glória de Deus no seu templo, que é Cristo. Eles ficavam afetados pelas construções, mesmo sabendo que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Na consagração do templo, Salomão orou isto. Mas agora o templo feito por Deus, aquele que é o resplendor da glória do Pai, a imagem do Deus invisível, o Deus conosco, diante deles, eles não contemplavam a glória daquele que é maior do que o templo de Salomão. Jesus demonstra que este templo, ao efetivar, ao realizar a manifestação da glória de Deus e a reconciliação do homem com Deus, produz uma comunhão que traz paz e descanso. Porque no templo
era realizado o sacrifício, e Cristo é o nosso templo, porque Ele se entregou por nós. Sacrifício que reconcilia o homem com Deus, e no templo Deus ministrava a sua bênção. E Cristo, Ele nos tem dado o cumprimento de todas as promessas do Pai. Meus irmãos, quantas vezes nós lemos nas Escrituras do Antigo Testamento que Deus, Ele tem seu reino estabelecido em Sião, demonstrando a união do governo de Deus no templo que estava em Sião, através de Cristo, o Messias. Jesus, então, no versículo 8, ele intensifica sua declaração a respeito de sua divindade, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus é o Filho do Homem. A palavra ou a expressão Filho do Homem serve para designar Adão, aquele que foi primeiramente criado. E Jesus, como segundo Adão, criado no ventre da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, vindo da nossa natureza humana, mas não participando da corrupção do pecado, ele realiza o propósito original de Deus, de comunhão entre Deus e os homens, para que os homens amem a Deus e sirvam a Deus. Ele é o Filho do Homem. E como Filho do Homem, ele é o Senhor do sábado. Uma outra afirmação de sua divindade, como declara o reverendo Sproul. Porque Jesus está dizendo que ele havia instituído o sábado. Não são poucos os cristãos que parecem fariseus lendo a Bíblia, leem a Bíblia e distorcem. Jesus é o Senhor do sábado, então não precisa guardar o dia do Senhor. O quarto mandamento foi abolido. Ele não está declarando isso aqui. Eu não sei como as pessoas inferem isso dessa declaração. O que ele está dizendo é que ele é o Senhor do sábado, porque foi ele que instituiu o sábado. Foi ele que estava com o Pai desde a fundação do mundo. Ele é o Verbo que estava no princípio com Deus, o Verbo sem que ele estivesse ali, nada do que foi feito se fez, o Verbo que tinha a vida em si mesmo, e a vida que é a luz dos homens, e que após, junto com o Pai e com o Espírito Santo, ter criado todas as coisas com a palavra do seu poder, porque ele é a palavra poderosa na criação, ele, o Pai e o Espírito descansaram e instituíram o sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Eu criei o sábado. Vocês acham que eu não sei o que é o sábado? Fui eu que o criei. Meus irmãos, ou você crê em Jesus ou você quer matá-lo. Depois de uma resposta dessa, eu sou o Senhor, eu fiz. Eu estava lá naqueles 6 dias. Eu criei todas as coisas, coloquei as estrelas no firmamento, pela palavra do meu poder, eu separei luz e trevas, águas em cima do firmamento, embaixo do firmamento, pela minha palavra, os céus se povoaram de aves, as águas de enxames de peixes, todas as criaturas foram feitas por mim, eu sou o Senhor do sábado. Porque o sábado não foi iniciado com a lei de Moisés, a lei de Moisés apenas reiterou algo que Deus tinha estabelecido desde o princípio. E Jesus é o Senhor do sábado não apenas por tê-lo inaugurado, mas por ser também o seu cumprimento, como templo de Deus, que estabelece a comunhão do homem com Deus. Jesus é o descanso do Senhor para o seu povo. Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 9 e 10, é dito que há ainda um descanso para o povo de Deus. O descanso que Josué trouxe ao povo de Deus, após ter vencido as batalhas de conquista de Canaã, não é o descanso derradeiro, ainda há um descanso. E no versículo 10, então, o autor da Epístola aos Hebreus ecoa Gênesis 1, porque Cristo, após ter realizado toda a sua obra, como o Pai realizou as suas na criação, ele entrou no seu sábado, ele entrou no seu descanso, ele instituiu o sábado na criação, ele instituiu o sábado no domingo da ressurreição, quando ele venceu a morte para nos dar vida em seu nome, garantindo-nos, portanto, um descanso eterno, celestial. Queridos irmãos, Jesus então aponta para os fariseus claramente a sua identidade, a sua obra, aquilo que ele veio fazer.
E diante destas verdades do Evangelho, eu gostaria de fazer algumas aplicações. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus, neste texto, não anula a observância do quarto mandamento, apenas nos libera de legalismos, de tradições humanas e interpretações incorretas que sobrecarregam o mandamento para causar uma impressão de piedade que na verdade não passa de tentativa do orgulho humano de se julgar alguém que pode salvar a si mesmo pela sua observância da lei. Portanto, irmãos, mesmo no cumprimento dos nossos deveres como servos de Deus, não nos esqueçamos da graça. É pela graça que fomos salvos, é pela graça que temos sido sustentados e é pela graça que nós obedecemos a Deus como demonstração de gratidão e não como condição para a salvação. Em segundo lugar, no dia do Senhor, são permitidas todas as obras de necessidade e de misericórdia. Os ritos são importantes, mas não podem anular os deveres de misericórdia. Mais uma vez eu cito o exemplo que acabamos de viver nos momentos mais críticos da pandemia. É preciso, e este texto conforta o nosso coração, é preciso entendermos que Deus não haverá de agir conosco com ira, com animosidade, se nós temos buscado colocar em nosso padrão de vida o exercício da piedade e da misericórdia, mesmo no cumprimento de ritos. Em terceiro lugar, a palavra de Deus deve produzir em nós maior compreensão de quem é o Senhor Jesus e qual foi a sua grande obra em nosso favor. Se temos lido a palavra de Deus sem termos compreensão de Cristo, sem percebermos a grandeza da obra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, para preparar o escolhido, o Redentor, e para enviá-lo ao mundo para nossa salvação, nós não temos de fato lido as Escrituras. Como Jesus ironicamente diz aos fariseus: vocês não leram a Bíblia? Vocês não têm aprendido na Bíblia a graça, o amor de Deus, a obra do Salvador? E por fim, e o mais importante, Jesus é maior do que o templo. Jesus é o verdadeiro templo e nós somos pedras neste edifício santo. Ele é a pedra de esquina, a principal, e nós também temos sido edificados como templos para a habitação do Senhor no Espírito, até aquele dia em que, glorificados, nós habitaremos na presença de Deus, na presença de Cristo. Jesus é o verdadeiro templo, porque apenas através dele nós temos acesso a Deus. Apenas por meio dele nós encontramos verdadeira paz e descanso. Ele é o nosso templo, ele é o nosso sábado. Que Deus nos abençoe.